Acompanhe agora o resumo da novela Teresa, capítulo 11 que vai ao ar nesta segunda. Arthur diz a Luísa que percebeu que Teresa o ama, porém não sabe de que maneira o ama. Luísa diz a Arthur que tem certeza que Teresa o ama e pergunta se não tem como se apaixonar por ela. Arthur conta a Luísa que agora não tem como pensar nessa possibilidade, pois sua cabeça já está perturbada. Teresa diz à mãe que não dormiu pensando no que ela disse sobre enganar Mariano e pede que não coloque nenhuma ideia na cabeça do seu pai. Rubens recebe Esperança no apartamento e reclama que mesmo fazendo de tudo para ajudar ela teve que aceitar a ajuda de outro. Rubens questiona Esperança quem a ajudou com seu irmão. Regina vai à casa de Arthur, conta que o viu com Teresa ontem de mãos dadas e o acusa de ter outras intenções com sua filha. Arthur garante a Regina que não tem nenhuma intenção ruim com Teresa e diz que ela está enganada em relação a ele. Regina pede que Arthur tome cuidado com Teresa, porque conhece sua filha e tem medo que faça qualquer coisa para subir na vida. Regina diz que viu como eles se olhavam ontem e isso não é coisa que acontece entre chefe e funcionária. Genoveva encontra Mayra no clube e para se redimir promete não se meter mais na relação de Paulo e Aida. Esperança garante a Rubens que não tem relação com homem nenhum e conta que foi seu vizinho quem a ajudou com o médico pois estuda medicina. Rubens diz a Esperança que ela é só dele e ameaça se caso tiver outro homem. Arthur diz a Regina que lamenta que tenha decepcionado e pede que permita que continue ajudando Teresa nos seus estudos. Esperança diz a Rubens que não está com ele pelo dinheiro e que se não confia nela não sabem por que estão juntos. Rubens vai atrás de Esperança, pede que o perdoe e justifica que sentiu muito ciúmes porque a ama. Esperança sai do apartamento de Rubens chateada e vai direto para o hospital ver Pablo. Rubens vai atrás de Esperança no hospital e a encontra falando com Mariano pelo telefone. Rubens faz um escândalo e pede que Esperança explique por que fala com tanto carinho com Mariano pelo telefone. Esperança diz a Rubens que não está fazendo nada de errado e os dois discutem no corredor do hospital. Hernan escuta a discussão e pede que os dois não façam barulho porque estão dentro do hospital. Rubens diz a Hernan que ele não sabe com quem está falando e avisa que isso não vai ficar assim. Arthur diz a Teresa que agradece o que fez por ele enfrentando Paloma, porém não devem mais misturar trabalho com o pessoal. Por telefone, Paulo conta a Aida que seu pai falou que se quiser ficar com ela vai ter que ser para se casarem. Teresa fica surpresa com a mudança de comportamento de Arthur, mas diz que as coisas serão como ele preferir. Mariano encontra a carteira de um passageiro cheio de dinheiro dentro do carro. Aida diz a Ivone que espera que seu pai a tire logo do castigo e conta que está com medo que Paulo volte a ficar atrás de Teresa. Paulo conta para Raul que Aida está de castigo por causa do que houve na praia e depois que o amigo vai embora decide ligar para Teresa. Sem paciência, Teresa avisa Paulo que está trabalhando e pede que por favor não ligue mais. Arthur escuta a conversa e diz que quando falou de separar o trabalho e o pessoal não estava falando disso. Teresa diz a Arthur que não importa e conta que vai fazer tudo do jeito que ele quiser. Júlio convida Luísa para sair e diz que se ela quiser pode convidar Arthur e Teresa para irem junto. Pablo pergunta para Esperança quem era o homem que gritou com ela e perguntou sobre Mariano. Esperança diz para Pablo que ele deve ter sonhado, mas o garoto insiste que foi muito real e continua a questionando. Luísa chega em casa e pergunta para Teresa se está apaixonada por Arthur. Teresa pergunta a Luísa como pode perguntar isso agora que o professor não quer nem saber dela. Teresa conta que Arthur está furioso porque soube que foi ela que enfrentou Paloma e que se meteu nos seus assuntos. Luísa pede desculpas a Teresa e diz que seu irmão gosta sim dela. Teresa se faz de vítima e diz que Arthur só gosta dela como uma boa estudante e por isso deve se colocar no seu lugar. Esperança diz a Pablito que antes de Mariano conseguir a sua operação pediu dinheiro àquele senhor que ele ouviu ela conversar e conta que tem pessoas que trabalham para emprestar dinheiro. Teresa diz a Luísa que Arthur está chateado porque falou com Paloma e que ele ainda deve estar apaixonado por ela. Teresa avisa Luísa que durante seu trabalho deve se manter afastada inclusive dela, por isso pede que a entenda. Regina procura Mariano na sua casa mas como ele não está conta para Ramon que queria falar com seu filho sobre Teresa. Ramon diz a Regina que Mariano tem boas intenções com Teresa e que até falou em casamento. Regina muda o semblante e fica muito feliz com a notícia.
Mariano procura o dono da carteira encontrada no táxi no hospital e a entrega a um funcionário do rapaz. Regina diz a Ramon que se casar com Mariano é a melhor coisa que Teresa poderia fazer porque ele é um ótimo rapaz. Rubens procura Hernan no hospital e o ameaça caso conte para alguém sobre o relacionamento com Esperança. Hernan diz a Rubens que não precisa o ameaçar porque não é necessário e pede que saia imediatamente do seu consultório. Reina comenta com Teresa que sua mãe veio cedo na mansão conversar com Arthur. Mariano mostra para Ramon e Roberto o dinheiro que ganhou por devolver uma carteira e conta que vai comprar um presente para Teresa. Regina diz a Joana que tá na cara que Roberto a ama e a aconselha a conversar com ele. Joana promete escutar Regina e conta que vai fazer um vestido para quando Roberto voltar a lhe procurar. Regina reclama com Joana que Teresa não confia nela e não conta nada sobre seu relacionamento com Mariano. Florência propõe a Paloma que pode conversar com Arthur em seu nome, já que Teresa não a conhece. Teresa chega furiosa com sua mãe na vila, mas Joana pega no caminho e conta que está pensando em dar uma oportunidade para Roberto. Teresa critica Joana e diz que ela não deveria dar uma chance a Roberto porque ele é um perrapado sem classe. Rubens conta para Arthur que não pensa em ter uma relação séria com a Esperança e que mesmo que seu casamento com Mayra seja um saco não pensa em se divorciar. Arthur diz a Rubens que Esperança lhe pareceu iludida e pergunta se não fez falsas promessas a ela. Rubens diz a Arthur que talvez tenha prometido a Esperança se divorciar, mas que falou por falar. Arthur diz a Rubens que Esperança o ama muito e pede que não a faça sofrer. Teresa conta para Joana que sua mãe foi falar com Arthur, e que graças a ela o professor mudou muito sua atitude com ela. Esperança informa os pais que conseguiu um emprego naquele hospital, porém vai continuar com o mesmo salário. Teresa enfrenta sua mãe e questiona por que ela foi na casa do professor Arthur de La Barreira conversar com ele. Regina diz a Teresa que foi conversar com o professor porque tem certeza que suas intenções são outras. Regina diz a Teresa que o que viu ontem não era uma relação entre chefe e funcionária. Mariano, que está entrando, escuta tudo e pergunta a Teresa o que tem a dizer sobre o assunto. Nervosa, Teresa jura para Mariano que não é verdade o que ouviu sua mãe dizer. Mariano diz a Teresa que não deve ser qualquer coisa e questiona por que sua mãe foi falar com o professor. Regina diz a Mariano que ela deve ter visto mal. Mariano avisa Teresa que vai agora mesmo conversar com Arthur de La Barreira, deixando Teresa muito nervosa com a situação. Arthur pede que Rubens resolva sua situação com Esperança e conta que gosta muito de Mayra. Teresa vai atrás de Mariano e ameaça terminar o namoro caso ele vá conversar com Arthur. Mariano diz a Teresa que isso vai acontecer caso Arthur continue com suas intenções. Teresa chora e encontra a caixa de presente que Mariano comprou para ela na rua. Esperança e seus pais se preocupam porque Pablito está queimando de febre. Regina pede desculpas a Teresa por ter arrumado problemas com Mariano com suas dúvidas. Teresa é grossa com Regina e as duas discutem no meio da rua. Armando vê as duas discutindo e pergunta qual o problema. Teresa conta para o pai que sua mãe foi conversar com Arthur porque insiste que ele gosta dela como mulher. Teresa avisa a mãe que se Arthur desistir de pagar seus estudos nunca vai a perdoar. Aida pede que Mayra deixe sair e conta que precisa ir com Ivone comprar as matérias para a faculdade. Mayra se nega e diz à filha que ela deve esperar seu pai voltar para pedir sua permissão. Teresa pega um táxi e avisa os pais que vai atrás de Mariano, que prometeu acabar com o professor. Regina conta para Armando que falou com Arthur porque tinha motivos e que até de mãos dadas o encontrou com Teresa. Aida foge pela janela de casa. Armando diz a Regina que ela deveria confiar mais em Teresa e com sua atitude só irritou Mariano. Arthur conta a Luísa que não foi por causa de Paloma que mudou a atitude com Teresa e que foi porque a mãe dela veio reclamar que cumpra sua promessa de respeitá-la. Luísa diz a Arthur que entende, porém achou que os dois estavam apaixonados. Joana insulta Roberto e não consegue disfarçar os ciúmes que está sentindo. Florência procura Arthur e pede que converse com Paloma pela última vez. Roberto diz a Joana que não está com a gringa e conta que só a trouxe na vila para provocar ciúmes. Apaixonado, ele pede uma chance. O médico informa Marisa e Esperança que Pablo teve uma recaída. Joana diz a Roberto que não vai lhe dar uma chance porque ele não está a seu alcance.
Mariano aparece na casa de Arthur para reclamar, mas acaba desistindo quando recebe uma ligação de Esperança dizendo que Pablito teve uma piora. Teresa aparece na casa de Arthur para conter Mariano, mas fica tranquila quando vê que ele não está. Luísa pede que Arthur não converse com Paloma e conta que tem medo que ele volte a beber. Arthur liga para Florência e conta que decidiu falar com Paloma. Aida aparece na casa de Paulo e conta que fugiu do castigo porque não pode ficar longe dele. Teresa liga para Mariano e diz que precisam conversar. Mariano diz a Teresa que não há nada que conversar e pede que faça da sua vida o que achar melhor. Teresa fica com muita raiva e acaba derrubando no chão o presente de Mariano. Ela se emociona ao ver que é um anel e uma mensagem muito romântica dizendo que ela é o amor de sua vida.